Saudação a todos em Cristo. Permitam-me alguns acenos acerca do 32º domingo do tempo comum, ano B. A Mãe Igreja zelosa vai nos preparando para celebrar o final do ano litúrgico e também ela, como mãe muito amorosa, vai nos alertando sobre também o final da nossa existência, de maneira muito cuidadosa, como de fato uma mãe que tem o coração exposto e não quer a infelicidade de seus filhos. A Mãe Igreja, cumprindo o mandato do Cristo, nos alerta acerca da bênção de Deus e da realidade eterna. O texto é do Evangelho de São Marcos e inicia com Jesus dizendo para que se tomasse cuidado, guardai-vos com os doutores da lei. Esta expressão guardar-vos, né, no grego, ela refere-se a uma reflexão sobre um olhar que vai além daquilo que é a aparência. Então, refletir sobre a prática na sua real intenção. Então, na sua atitude, qual a sua verdadeira intenção? E Jesus chama a reflexão dos seus discípulos dessa forma, a respeito justamente então dos doutores da lei, aqueles então que são rigorosamente praticantes dos preceitos. E Jesus vai dizer que eles têm um objetivo de andar com roupas compridas, no grego, stolais, que significa um querer impor o seu status. Onde está, a pessoa quer impor a sua importância. Diz ele, né? Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, então querem ter valoração, querem ser valorizados, como o texto então coloca nas ágoras, né? Agorais, num sentido que parece que eles são sempre comerciantes, né? Que estão sempre fazendo negócio, né? Alguma coisa, né? A ser oferecida, a ser retirada. E Jesus diz que eles gostam de sentar nas primeiras cadeiras, nas sinagogas, então tem as elevações, e eles gostam então dos lugares mais elevados, protocatedria, que significa lugar santo, seria por assim dizer, um honrado no sentido de sacralidade. Nos templos, assim. E nos banquetes, né, então, protoclesia, que seria mais perto do dono da casa, de onde vem, se começa a servir primeiro. Então, um lugar de honra, no sentido de mais luxuoso, por assim dizer. E assim, então, essas pessoas, né, tão vistosas, né, tão bem aparentadas, tão bem posicionadas, e Jesus vai usar uma expressão, né, que dessa beleza toda, Jesus vai usar a expressão, né, e eles devoram os bens das viúvas. Então, de um valor, de uma elegância, Jesus revela que, na verdade, eles esse devoram, né, parece como uma praga de pássaro que na colheita eles como que come a colheita, né? Então parece pessoas honradíssimas, belíssimas, mas a atitude deles é devastadora. E a imagem, para usar, entender esse tirar das situações, diz, né, devoram os bens das viúvas, como seus pertences, e as viúvas são aquelas pessoas mais carentes, né, desprovidas, porque perderam o marido, perderam as coisas, né, e dão aparência de longas orações.
estas longas orações não são no sentido de que elas são cumpridas, mas que elas são distantes de Deus e são distantes também das pessoas. E Jesus então coloca, né? Estes terão um juízo mais rigoroso. Aqui o sentido desse texto está justamente findando para o ano litúrgico, também como reflexão para o fim da existência, né? Terão um juízo mais rigoroso. O que é isto, né? Esse juízo, no sentido justamente de que de uma avaliação como um processo condenatório, e rigoroso no sentido de que nem o bem ele será descontado. Ou seja, vai ser também necessário este rigor em avaliar se o bem que foi feito, na verdade, ele foi um bem, ele elevou ou ele retirou. Né? Então, isto é justamente este rigor. E o que Jesus vai colocar nesta situação seguinte, em que ele se senta diante ali do chamado gasofilácio no templo, né, que eram cofres de uma corneta de metal, de bronze, que caía numa caixa. Então, à medida que as pessoas depositavam lá as suas moedas, iam batendo, né, suas doações, iam batendo no bronze e ressoando, dependendo da quantidade da ofertada, né? Depois aquela trombeta toda, aquele barulho todo, né? Se dizia até quem era o doador. Né? Então Jesus se senta ali de frente, né? Como quem vai confrontar. Ele se senta de frente, né? E esta coisa, quando Jesus se coloca de frente, muitas vezes é uma confrontação. Então este ficar de frente, né? E ele vai confrontar justamente esses objetivos, né, ali colocados no templo. E ele observava como o povo depositava, mas a expressão original era como quem joga a sorte. Então ele está avaliando, né, observando como quem avalia para uma conclusão. E assim, então, nós somos chamados, né, a ver o Senhor está nos olhando, ou seja, o Senhor não está nos policiando, o Senhor está nos avaliando, o Senhor está nos dando atenção, o Senhor se interessa por nós. Deus nos olhar, não é que Deus está julgando simplesmente, mas Deus está interessando-se. Esta é a ação de Jesus. E ele diz que ali, né, as pessoas então jogam lá, né, como quem o seu status, né, lança ali de acordo com o seu status. Diz ele que muitos ricos lançavam grandes quantias, então extensão numérica, né? Ricos no sentido que materialistas, esses materialistas, eles lançam sua sorte pela matéria. E um aspecto que no versículo 42 vai dizer que chegando na expressão original diz que veio com propósito, uma pobre viúva. E é muito interessante refletir isto, porque os ricos, diz ele, né, eles lançam, mas eles não têm um propósito interior. Né? Como quem vai à igreja, né? Precisa ter um propósito. Não é cumprir um ritual simplesmente. Né? É preciso um propósito interior forte. E a viúva, então, e ele faz questão de dizer, né, uma pobre viúva. Né? Então, diferente dos materialistas, o pobre é aquele que não se equipara pela riqueza do mundo, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, né? E ela lança, o texto diz, né, 2 pequenas moedas,
como que você dissesse, é tão pouco que precisa juntar tudo para valer um, né? E coloca um quadrante, né? Um denário. E o versículo 43 vai dizer que Jesus chamou seus discípulos. Então aquilo é para dizer, né? O modo que ela fez, a intenção dela chamou a atenção. Porque o barulho de duas moedinhas, né, não ia fazer atenção. Então Jesus chama justamente dizendo isto, né? Deus está atento à intenção. É a intenção, o propósito, é isso que chama a atenção de Deus. Ele chama então seus discípulos e vai dizer a eles como uma revelação. Em verdade vos digo, ou seja, uma revelação do que aconteceu, né? E o que atingiu. Esta pobre viúva, esta referência, né? Não riqueza deste mundo, mas do reino, na desamparada, né? Lançou, como quem lança a sorte, vai mostrar, né? Que ela lançou mais, ou seja, a atitude, né? Que ela fez, né? Então a máxima atitude que todos os outros, né? Como que só como se o que ela fez somasse mais, né, do que todos, porque ela tem o propósito, ela tem a intenção, os outros não têm intenção, os outros não têm o propósito, né? Materialistas, e ele vai dizer, né, porque os outros jogaram da sua abundância, daquilo que tinham de sobra, ou seja, aquilo que na verdade não tem importância, né? É uma quantia, mas ela não é uma importância na existência da pessoa, né? Para a existência da pessoa. Esta, porém, diz Jesus, né, da sua consciência, pôs de sua indigência, né, ou seja, do seu desamparo, como quem não tinha nada, não tem mais nada, a não ser esses, e para o seu sustento no sentido da bios, né, da sua vida, para dizer justamente isto, né? A salvação, o Senhor, de fato, recebe dela a sua total confiança. E o texto da segunda leitura vai dizer, né, que no versículo 27 da carta aos Hebreus, capítulo 9, né, o destino de um homem é morrer uma só vez, depois vem o julgamento. Ou seja, temos só esta vida, né? É preciso vivê-la com intenção, é preciso vivê-la com verdadeira confiança no plano de Deus, né? Não teremos outra oportunidade. Então vivamos agora com propósito, e um propósito de salvação. Boa semana para todos.